Boa tarde, eu sou o Caio. E eu sou o Breno. Queria fazer algumas perguntas para o Breno sobre a globalização. De que maneira a globalização contribui com a economia e de que maneira ela prejudica? O processo de globalização estreitou as relações comerciais entre os países e as empresas, aproximando o globo em tecnologia e comunicação através do mercado. Analisando a globalização, podemos destacar o lado positivo, como o intercâmbio cultural e comercial entre as nações. O lado negativo é que uma nação se sobrepôs à outra, tornando assim mais poderosa e fazendo algumas nações perderem força e até passarem necessidade. Com o mundo mais globalizado, pode-se dizer que as relações de trabalho se tornam mais ou menos eficientes? Dentro de uma realidade globalizada, as relações de trabalho estão cada vez mais escassas. Com os avanços tecnológicos de produção, cada vez menos seres humanos são necessários para a produção de larga escala. A prioridade de muitas multinacionais está voltada para o uso de robótica e isso acaba causando desemprego e alguma ausência no meio industrial do ser humano. Como a globalização influencia o Brasil e o mundo? Pode-se dizer que desde que os europeus chegaram ao que é hoje, é chamado território brasileiro, o Brasil está inserido no processo de globalização. Entretanto, o consenso é que somente a partir da década de 1990 a globalização passou a ter o maior impacto na economia brasileira. A maior influência da globalização no Brasil demarcou também a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, chamado neoliberalismo. Quais as mudanças culturais que a globalização provocou? Uma das principais consequências desse processo são as desigualdades entre os países, visto que a diferença vem crescendo de forma significativa. Há uma grande disparidade econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. Ao longo do tempo, o processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento da massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Estima-se atualmente cerca de 1,5 bilhões de pessoas no mundo vivem ou melhor sobrevivem com uma renda diária de não ultrapassa $1. O que provocou a globalização? Se buscarmos um ponto de partida para o processo de globalização, podemos destacar o advento das grandes navegações, quando ocorreu um incremento do comércio entre as mais diferentes partes do globo. Esse marco histórico foi seguido por uma necessidade de aumentar a escala de produção, o que culminou com a Revolução Industrial durante os séculos XVIII e XIX. E nesse período, as modificações da estrutura de produção substituíram gradualmente o trabalho artesanal e a manufatura, principalmente com a introdução da máquina a vapor e posteriormente a utilização de energia elétrica. Qual a importância das multinacionais? É o fato de remeterem lucros aos seus países de origem, sobretudo em momentos de crise, podendo contribuir ainda mais para a desestabilização da economia local. Como a indústria dos transportes teve grande crescimento após o advento da globalização? Antes da globalização, as pessoas e os produtos circulavam em sua maioria regionalmente, limitando assim o mercado industrial de transporte. Após o advento da globalização, o crescimento da tecnologia e, consequentemente, a mais intensa interação entre países e estados, os meios de locomoção tornaram proporções maiores, o que gerou um grande aumento lucrativo. Quais os países mais influentes atualmente na economia mundial? Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, depois a China, Japão, Alemanha e, por último, a Índia. Em qual contexto histórico a globalização foi posta em prática? A primeira fase da globalização, com base na periodização, seria mais longa, entre a metade do século XV até meados do século XIX. Ela corresponde ao desenvolvimento do mercantilismo como modo de produção reinante em que os países preocupavam-se em apresentar uma manutenção de uma balança comercial favorável e com o máximo de acúmulo de metais preciosos, além do protecionismo alfandegário estabelecido. Agora, a nossa repórter de campo, Giovana Ong, fará algumas perguntas para pessoas que ela encontrar no curso ou na rua, para ver o que elas acham que é ou o que elas sabem sobre globalização. Obrigado pela atenção e boa tarde. Boa tarde. Defina a globalização em uma frase. Globalização, para mim, é a maneira que os países se juntam para desenvolver a parte capitalista e a parte tecnológica. O que é globalização para você em uma frase? É uma integração no meio da política, economia, na ordem mundial, marcados pelo avanço dos transportes e da comunicação. Defina a globalização em uma frase. O mundo todo conectado.